O helicóptero tocou o heliponto com um baque surdo, as hélices desacelerando em um ronco grave que ecoava contra o céu cinzento de São Paulo. Vento forte chicoteava o ar, carregando o cheiro de asfalto quente e chuva iminente. Leonardo Cardoso desceu os degraus de metal, pasta de couro preta firme na mão esquerda. Aos 32 anos, ele comandava uma construtora que erguia torres de vidro em 3 países, impérios de aço e concreto que desafiavam o horizonte. Mas por dentro era só um eco vazio, um cinza que se espalhava como fumaça. 3 anos. 3 anos desde a batida na estrada chuvosa, o carro capotando em câmera lenta na memória dele. Ela estava grávida de 5 meses, rindo de uma piada boba no rádio quando o caminhão invadiu a pista. 2 vidas perdidas em um instante. E Leonardo, ele sobreviveu com arranhões, mas algo morreu ali para sempre. O trabalho virou escudo. Reuniões intermináveis, contratos rabiscados à meia-noite, viagens que o mantinham longe da casa grande e silenciosa no Morumbi. Qualquer coisa para não encarar o berço vazio no quarto, o vestido de maternidade dobrado na gaveta. O elevador privativo desceu direto para o 50º andar, portas de aço escovado se abrindo com um sussurro hidráulico. O Open Office parou como se um interruptor tivesse sido acionado. Teclados silenciados, olhares desviados, funcionários em uníssono. Bom dia, Sr. Cardoso. Ele acenou com a cabeça, passos firmes no carpete cinza até a sala envidraçada no canto. Fechou a porta com um clique suave, trancando o mundo lá fora. Sentou na poltrona de couro preto, de costas para a cidade que se estendia como um mar de concreto. Não queria ver as luzes piscando ao longe. Não queria sentir o pulso da vida que seguia sem ele. A secretária, Bárbara, entrou minutos depois com uma xícara de café preto fumegante. Senhor, sua irmã ligou de novo. Quer saber se o senhor vai no aniversário da sua sobrinha. Leonardo nem ergueu os olhos do laptop, dedos pairando sobre o teclado. Diz que estou em Dubai. Mas o senhor não está. A voz de Bárbara saiu baixa, quase um suspiro. Então inventa outra, qualquer uma. Bárbara hesitou na porta, o vapor do café subindo em espiral. Tudo bem. E saiu, o salto ecoando fraco no corredor. Leonardo sabia que estava se transformando em pedra, uma estátua de mármore em um museu de si mesmo. A sobrinha Isis crescia sem ele. 6 anos agora, fotos que a irmã mandava por WhatsApp, sorrisos que ele via de relance antes de apagar a tela. A família desistira, jantares cancelados, telefonemas que ele ignorava. Mas mudar? Impossível. O coração parara na rodovia molhada. E o que restava era só o eco de um homem que um dia sonhara com mais. Lá embaixo, nos andares intermediários, o sol batia forte na fachada espelhada do prédio. Júlia pendia de um cabo de segurança macacão azul, luvas de borracha firmes nas alças do esguicho. Aos 28 anos, ela limpava vidros a 120 metros do chão, como se fosse varrer a cozinha de casa. Cantarolando baixinho uma música velha do rádio, o vento bagunçando os fios negros escapados do rabo de cavalo. Ei, você aí, não olha para baixo, gritou a colega pelo rádio no cinto, rindo. Tô olhando para o céu, Pati. É lindo daqui. Trabalhava na terceirizada há 2 anos, escalando torres como essa 3 vezes por semana. Conhecia cada reflexo nas janelas. O estagiário que almoçava de sanduíche, a executiva que gesticulava no telefone e ele, Leonardo Cardoso, o chefe do topo, sempre de costas na sala de vidro, silhueta escura contra o horizonte. Júlia via de relance quando o sol traía o ângulo. Aquele homem carrega o mundo nas costas, comentou uma vez com a equipe no intervalo, limpando as mãos no macacão. Precisa de um café quente e uma conversa boa. As colegas riram. Precisa é de uma massagista, Ju. Olha o estresse.
Mas Júlia não ria. Ela via além do terno caro e do olhar distante. Via um vazio que espelhava o dela própria, só que maior, mais afiado. Naquela tarde, o vento mudou. Um puxão brusco no cabo, um estalo seco que ecoou no peito dela. O arnês escorregou 2 metros, o corpo balançando como um pêndulo louco. O grito preso na garganta, mãos agarrando o cabo com unhas cravadas na borracha. Socorro! Saiu rouco, abafado pelo rugido do vento. Lá dentro, na sala envidraçada, Leonardo ouviu. O barulho estranho, o grito cortante. Sem pensar, largou a caneta e correu para a janela. Viu-a. Macacão azul, cabelo voando, corpo pendurado a um fio literal. O instinto gritou mais alto que o medo. Abriu a janela com força, esticou os braços por cima do parapeito. Pega minha mão! Júlia ergueu o rosto, olhos castanhos arregalados de pavor. Esticou o braço. Ele se inclinou mais, músculos tensos, e puxou, com toda a força que tinha. O corpo dela subiu devagar, centímetro por centímetro, até que, no último impulso, ela perdeu o equilíbrio. Júlia tombou para dentro e caiu sobre ele, derrubando os dois no carpete. Por um instante ficou ali, apoiada no peito dele, a respiração quente roçando o colarinho da camisa. Os olhos dela, tão próximos, ainda tremiam do susto. Mas havia algo mais, algo inesperado. Obrigada, ela sussurrou, a voz trêmula. Só então Júlia percebeu a posição em que estavam. Corou, afastou as mãos do peito dele e se ergueu depressa, tentando recuperar alguma dignidade enquanto saía de cima dele. Leonardo também se ajeitou, respirando fundo, como se precisasse reorganizar os pensamentos antes de falar. Você está bem? A voz dele saiu baixa, rouca. Tô sim. Júlia ajeitou o macacão, ainda ofegante. Foi só o susto. O cabo escapou. Ela mordeu a boca como se não quisesse explicar demais. Obrigada. De verdade. Ele assentiu. Quer água? Ela negou com a cabeça e respirou fundo, tentando se recompor. Passou a mão pelo macacão amassado, ajeitando-se antes de encará-lo de novo. Quando levantou o olhar, trouxe um sorriso tímido. Eu vou descer. A equipe deve estar me procurando. Leonardo ficou parado no centro da sala, acompanhando-a com os olhos enquanto ela saía. O macacão azul desapareceu pelo corredor, mas o efeito dela permaneceu, um calor inesperado subindo devagar pelo peito. Pela primeira vez em 3 anos, seu coração bateu diferente, mais forte, mais vivo. Júlia morava em um apartamento simples, mas aconchegante e cheio de vida, na Vila Madalena. 2 peças bem cuidadas, com paredes pintadas de um verde suave, que ela mesma escolhera no ano anterior, e uma cozinha pequena, organizada com o mesmo capricho que levava para o trabalho. Prateleiras de madeira improvisadas guardavam potes de vidro com temperos e massas, tudo no lugar, reflexo das horas extras que ela juntava com paciência e suor. No varal da varandinha, as roupas de criança balançavam com o vento, e a geladeira exibia um mural de desenhos coloridos, cavalos com asas, casas com 3 chaminés, arco-íris tortos feitos de giz de cera. Quando a chave girou na porta, Aurora correu da sala, rindo com os braços abertos. Dona Cida, a vizinha do andar de baixo, ainda ajeitava a mochila da menina. Vai, minha flor, dá um abraço na mamãe. Mamãe, demorou! Gritou Aurora, o cabelo cacheado bagunçado de tanto brincar. Desculpas, amor. Hoje o vento estava bravo lá em cima, disse Júlia, pegando-a no colo e respirando fundo o cheiro do shampoo de morango barato, o melhor perfume do mundo. O pai de Aurora desaparecera logo depois do parto, deixando um bilhete apressado na mesa da cozinha. Não estou pronto. Desde então, Júlia se virava como podia. Passava os dias pendurada em cabos, limpando vidros a mais de 100 metros do chão 3 vezes por semana.
Fazia faxinas em casas nos dias restantes e vendia brigadeiros na feira aos domingos. O dinheiro era pouco, mas bastava para manter o lar arrumado, o aluguel em dia e o sorriso da filha brilhando diante de um simples sorvete no fim de semana. Naquela noite, deitada na cama com Aurora dormindo ao lado, Júlia repassava o dia na mente. O puxão no cabo, o pavor de cair e ele, Leonardo Cardoso, o homem das sombras, estendendo a mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. As mãos dele tremiam. Medo de perder alguém de novo? Pensou, virando para o teto pintado de estrelas falsas com canetinha. Imaginou como seria estar perto daquele homem lindo, não pendurada em um cabo, mas sentada à mesa, conversando sobre bobagens. Balançou a cabeça no travesseiro. Para, Júlia, você é a limpadora de vidros, ele nem sabe seu nome. Mas o destino, caprichoso como sempre, resolveu rir dela. Júlia estava de volta aos andares de sempre, desta vez com o arnês revisado 2 vezes antes de subir. Levou o equipamento até o andar executivo, designada para limpar as janelas externas próximas à sala do chefe. O coração batia um pouco mais rápido. Era o mesmo setor onde tudo havia acontecido. O corredor estava silencioso, o ar-condicionado frio demais. Quando as portas do elevador privativo se abriram, ele apareceu. Leonardo Cardoso, terno escuro, pasta de couro na mão, o olhar distraído, até enxergá-la ali, de macacão azul, segurando o balde. Ela se apressou em dar passagem. Bom dia. Ele parou por um instante, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Bom dia. Você é a moça do acidente, não é? Sou. Júlia ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, o rosto esquentando. Está tudo bem? Se machucou? Não, senhor. Apenas o susto. Obrigada novamente. Ele assentiu com um meio sorriso discreto. Qual é o seu nome? Júlia. Júlia. Ele repetiu devagar, como quem testava o som. Tome cuidado lá fora, está bem? Ela sorriu, tímida. Pode deixar, senhor Cardoso. Ele entrou na sala e ela permaneceu ali por alguns segundos, o coração acelerado, o balde esquecido na mão, um calor bobo se espalhando pelo peito. A colega, esperando no corredor com o restante do equipamento, riu. Que cara é essa, Ju? Ganhou na loteria? Nada demais, Júlia respondeu. Mas por dentro estava leve, quase dançando. Ele perguntou meu nome. À tarde, Júlia terminou o turno e guardou o equipamento no almoxarifado. O corpo doía, mas o coração batia leve. Fazia tempo que não se sentia assim. Olhou seu reflexo no espelho embaçado da pia e tirou o macacão azul. Por baixo, vestia uma calça jeans confortável e uma blusa branca simples, prática para o dia de trabalho. Soltou o elástico do cabelo, libertando o rabo de cavalo. Os fios negros caíram pelos ombros, soltos e um pouco bagunçados. Pronto, gente normal de novo, murmurou para si mesma, rindo. Estava prestes a sair quando ouviu passos atrás. Era Bárbara, a secretária de Leonardo, parada na porta com o celular na mão. Júlia, o senhor Cardoso pediu para você subir até a sala dele. Agora, o coração dela pulou. Comigo? Fiz alguma coisa errada? Pelo que sei, não. Ele apenas pediu para falar com você. Bárbara deu um meio sorriso curioso e desapareceu pelo corredor. Júlia respirou fundo. Passou a mão pelos cabelos recém-soltos, como se pudesse esconder o nervosismo, e subiu no elevador privativo, que raramente usava. Quando as portas se abriram, Leonardo estava de pé, encostado à mesa, de costas para a janela, o céu de São Paulo refletido no vidro às suas costas, um espelho que ele fingia não existir. Seus braços cruzados, o olhar perdido no vazio da sala de escritório, capturaram o som da porta antes mesmo da silhueta dela. Ergueu os olhos devagar, pousou-os nela.
e por um instante se perdeu. Sem o macacão, Júlia parecia outra. O cabelo solto, a roupa simples que desenhava sutilmente as curvas femininas. O rosto levemente corado completava a imagem. Entre, por favor, Júlia. Sente-se, disse ele, recuperando o tom profissional, ainda que a voz tivesse ficado um pouco mais rouca do que o habitual. Ela se sentou na beirada da poltrona de couro, pernas cruzadas, a roupa simples contrastando com o luxo do ambiente. Aconteceu alguma coisa, Sr. Cardoso? Perguntou, mantendo as mãos entrelaçadas no colo para disfarçar o leve tremor. Não é nada ruim, ele respondeu, sentando na cadeira oposta, os joelhos quase tocando os dela. Eu pedi para chamá-la porque queria falar sobre o incidente passado. Aquele puxão no cabo poderia ter terminado de outra forma. O estômago dela apertou ao lembrar da sensação de vazio sob os pés. Sim, senhor. Foi um susto grande, mas estou bem, disse. O equipamento já foi revisado pela empresa. O encarregado garantiu que não vai acontecer de novo. Eu recebi o relatório preliminar. Leonardo continuou, o olhar sério. E, sinceramente, não achei suficiente. Já pedi uma revisão completa dos protocolos de segurança para qualquer prestador de serviço que trabalhe pendurado do lado de fora do prédio. Não aceito risco desnecessário desse tipo aqui. Ela o observou, surpresa com a firmeza e com o fato de ele ter se envolvido tão diretamente. Entendo, senhor. Agradeço a preocupação. Normalmente ninguém pergunta nada, só quer a janela limpa. Um sorriso breve escapou. Ele deixou que um canto da boca se erguesse, discretamente. Eu vi o que aconteceu com meus próprios olhos, Júlia. Não era apenas uma janela, era uma pessoa pendurada ali fora. Fez uma breve pausa. Queria ter certeza de que você estava realmente bem, fisicamente. Estou sim, ela confirmou, mais contida. Fiz os exames de praxe na clínica que a empresa indicou. Nada além do susto mesmo. Leonardo assentiu devagar. O olhar deslizou rapidamente pelo rosto dela. Depois voltou aos olhos, como se forçasse a manter o foco. Ótimo. Mesmo assim, se perceber qualquer problema, tontura, dor, qualquer coisa, avise a empresa. E se houver resistência de alguém, peça para a minha secretária entrar em contato com a supervisão. Eu não quero acidentes aqui. Pode deixar. Eu sei me cuidar, mas é bom saber que alguém está olhando para isso também. Ela ergueu o queixo profissional. Ele respirou fundo, como se aliviasse um peso invisível. Você atua aqui há quanto tempo? Perguntou por fim. Há cerca de 2 anos, nos andares externos. Nota-se experiência, comentou apenas. Júlia esboçou um sorriso discreto. Eu procuro ser cuidadosa, senhor. Lá em cima, não dá para errar. Os olhos dele demoraram 1 segundo a mais no rosto dela. Continue assim, disse. E se precisar de algum ajuste de acesso aqui no prédio, fale com a Bárbara. Ela sabe que tem a minha autorização. Entendi, Sr. Cardoso. Ele assentiu, endireitando-se na cadeira por um instante. Muito bem, então. Isso é tudo por agora. Levantaram-se quase ao mesmo tempo. Ficaram próximos por um instante, perto demais para algo que deveria ser apenas uma conversa sobre segurança. Descanse bem, Júlia, disse ele, afinal, abrindo a porta para ela com um gesto sutil. Ela acenou com a cabeça, um sorriso contido nos lábios e saiu. O corredor parecia mais curto, as paredes inclinadas como se conspirassem contra o espaço entre eles. Um eco do quão perto haviam ficado na sala de escritório. No saguão, o zumbido distante do ar-condicionado a trouxe de volta, mas o peso do olhar dele ainda a seguia, invisível e insistente. Os dias se passaram normalmente. Janelas, cabos, vento no rosto. No andar executivo, tudo se resumia a cumprimentos breves no corredor e a um ou outro relance através do vidro.
De longe, Júlia o observava. Sempre correto, sempre apressado, sempre cercado de papéis e telas. Admirava em silêncio a forma como ele ocupava aqueles espaços, a postura, a voz firme nas reuniões, o jeito concentrado de franzir a testa diante de um gráfico qualquer. Um mês depois, em uma segunda-feira qualquer, o celular de Júlia vibrou com a mensagem do encarregado da empresa de limpeza. Júlia, amanhã de manhã você vai em uma casa grande em bairro Nobre, serviço VIP. É diária reforçada. Depois te passo o endereço. Diária reforçada significava um pouco mais de dinheiro e um pouco menos de aperto no fim do mês. Tudo bem, chefe, estarei lá, respondeu. Na manhã seguinte, deixou Aurora com Dona Cida, que ajeitou o cabelo da menina e verificou a mochila. Vá tranquila, Júlia. Depois me conte como é essa tal casa chique. Se tiver café passado na hora, já é mais chique do que aqui em casa, ela brincou. O carro da firma a deixou diante de um portão alto, moderno, com grades pretas discretas. A rua era silenciosa, arborizada, com casas grandes e bem cuidadas. Júlia conferiu o endereço no celular, apertou o interfone. Bom dia, aqui é a Júlia, da limpeza. Pode entrar, respondeu uma voz feminina. O portão se abriu com um clique suave. O jardim era amplo, gramado bem aparado, algumas flores coloridas pontuando o caminho até a porta principal. A porta se abriu. Uma senhora de meia idade, de avental claro, expressão firme, mas cansada, apareceu. Olá, Júlia, seja bem-vinda, disse, abrindo mais a porta para que ela entrasse. Júlia deu um pequeno sorriso. Obrigada. Eu sou a Marta, governanta da casa. Hoje preciso de ajuda para colocar algumas coisas em ordem. Vamos focar na sala, no escritório e em parte da cozinha, está bem? Claro, respondeu Júlia. Sem problema. Marta a conduziu pelo hall de entrada. Pé direito alto, quadros discretos, escada elegante, janelas amplas de vidro. O tipo de casa que Júlia só via em revistas. O dono quase não para aqui, comentou a governanta em tom prático. Vive no trabalho. Mas gosta de chegar e encontrar tudo organizado, então, vez ou outra, precisamos reforçar o serviço. Entendi, disse Júlia vestindo as luvas. Chegando à sala, Marta apontou ao redor. Vamos começar aqui. Depois eu lhe mostro o escritório. Qualquer coisa que for muito pessoal, papéis, documentos, você separa e deixa sobre a mesa que eu organizo. Está bem. A sala era ampla, com um sofá claro, uma mesa de centro de madeira escura, poucos objetos, tudo de bom gosto. As janelas de vidro ocupavam quase toda a parede, dando vista para um jardim bem cuidado. Começou a trabalhar. Tirou o pó das superfícies, arrumou almofadas, varreu cantos que quase ninguém via. Em determinado momento, ajoelhou-se perto do sofá para esfregar uma mancha antiga no chão. Estava concentrada nisso quando ouviu o som da porta de entrada se abrindo. Da cozinha, Marta levantou a voz. Leonardo, o senhor voltou? O mundo de Júlia parou. O nome atravessou o ar como um estalo. A esponja quase escorregou da mão. Bom dia, Marta. Esqueci uns documentos, respondeu a voz masculina, grave e inconfundível. Passei só para pegar e voltar para o escritório. Bom dia, senhor, respondeu ela. Passos firmes ecoaram pelo hall. Alguns segundos depois, ele entrou na sala, de terno escuro, gravata afrouxada, o rosto marcado pela pressa habitual. Caminhava distraído, os olhos em algum pensamento distante, até que a viu. Parou no mesmo instante. Júlia! Ela se levantou devagar, tentando controlar a respiração e o coração disparado. Senhor Cardoso, ela respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele piscou como se precisasse confirmar que não estava imaginando coisas. A pasta de couro escorregou alguns centímetros na mão. Você trabalha aqui? Não exatamente aqui.
Júlia explicou, ajeitando as luvas. Faço faxinas extras quando não estou nos vidros. A empresa de limpeza me mandou hoje para ajudar a Marta, mas não imaginava que era a sua casa. Leonardo assentiu devagar, processando a informação. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Entendo, disse ele finalmente. Bem, seja bem-vinda à minha casa, então. Obrigada, senhor. Vou subir. Não se preocupe em fazer silêncio exagerado. Se estiver muito barulho, eu aviso. Certo. Quando ele se afastou, subindo as escadas, Júlia voltou a se ajoelhar no chão, a esponja na mão e o coração completamente fora de ritmo. É apenas um trabalho, murmurou para si mesma. Pouco tempo depois, Marta entrou na sala apressada, checando a bolsa. Júlia, acredita que esqueci o vinho branco para o risoto? O seu Leonardo detesta quando mudo a receita. Vou correr na adega da esquina. É rápido. Pode ir tranquila, dona Marta. Eu cuido de tudo, respondeu Júlia. Assim que a governanta saiu, o tempo virou. O céu escureceu como se fosse noite e uma chuva torrencial desabou, batendo com violência nos vidros, trazendo o cheiro de asfalto molhado e terra. No andar de cima, o barulho da chuva no telhado foi o primeiro gatilho. Leonardo tentou focar nos papéis, mas o som da água era ensurdecedor. Inquieto, decidiu descer. Ao chegar à sala, ele parou. Júlia estava lá, de costas, sem o macacão pesado e o cinto de segurança que usava na torre. Ela parecia menor, mas muito mais real. Vestia uma calça jeans desbotada que desenhava suas curvas e uma camiseta branca simples, levemente justa. Quando ela se esticou para limpar a parte alta de uma estante, a blusa subiu alguns centímetros, revelando uma faixa de pele dourada na cintura. Leonardo sentiu a boca secar. Por um segundo, a atração falou mais alto, e ele esqueceu o barulho lá fora, admirando a beleza simples dela ali, tão viva dentro da sua casa silenciosa. Mas então, um trovão estourou bem em cima da casa, seguido por uma rajada de vento que fez as janelas tremerem. A cor sumiu do rosto de Leonardo. Em um piscar de olhos, ele não estava mais na sala. Estava de volta à estrada, 3 anos atrás. O som dos pneus derrapando, o grito dela, o mundo girando em meio à água e metal retorcido. Sua respiração travou. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente e ele teve que se apoiar no encosto de uma poltrona para não cair. O suor frio brotando na testa. Júlia, que tinha se assustado levemente com o estrondo, virou-se e o viu. Ele estava pálido, com o olhar vidrado no jardim chuvoso, a respiração curta e ofegante, como se estivesse tendo um ataque. Seu Leonardo, o senhor está bem? Ela se aproximou, preocupada. A voz dela o trouxe de volta, mas o terror ainda estava lá, pulsando. Ele olhou para ela, tentando focar em algo que não fosse a chuva. A Marta, ele conseguiu dizer, a voz falhando, rouca. Onde está a Marta? Ela foi comprar vinho. Já volta, explicou Júlia, mantendo a voz calma, percebendo que ele estava lutando contra algo interno. Leonardo assentiu, engolindo em seco, tentando parar de tremer. Ele não queria ficar sozinho com aquele barulho. Precisava de uma distração, de algo humano e quente. Júlia, ele disse, soltando o ar com força e passando a mão trêmula pelos cabelos. Você aceita tomar um café comigo? Por favor. Claro, claro que aceito, respondeu Júlia, percebendo que aquele homem poderoso, dono de metade da cidade, parecia desmoronar diante do barulho da chuva. Eles foram para a cozinha. O ambiente era amplo, moderno e frio, mas Júlia tratou de trazer calor para ali. Leonardo sentou-se em uma das banquetas altas da ilha, afrouxando ainda mais a gravata, as mãos unidas sobre o mármore para disfarçar o tremor que ainda persistia. Júlia não esperou ordens. Moveu-se com agilidade, encontrou as xícaras e preparou o café. Enquanto a máquina zumbia, ela se encostou no balcão de frente para ele.
O senhor quer água antes? Leonardo negou com a cabeça, os olhos fixos nela. A presença dela ali, tão sólida, tão calma, era o único ponto de silêncio no caos que a tempestade trazia à sua mente. Desculpe por isso, ele murmurou. A chuva traz lembranças ruins. 3 anos atrás, estrada molhada. Ele não precisou dizer mais nada. Júlia entendeu. O olhar dela suavizou, perdendo qualquer resquício de medo. Não precisa se desculpar por sentir, Sr. Cardoso. Somos humanos, não máquinas de concreto. Ela serviu o café e colocou a xícara na frente dele. Ao fazer isso, seus dedos roçaram nos dele. O toque foi elétrico. Leonardo levantou o olhar, prendendo-se aos olhos castanhos dela. O medo da chuva recuou, substituído por outra coisa. Um calor que subiu pelo pescoço. Ele observou a boca dela, depois desceu para o colo, lembrando da cena na sala, da pele da cintura dela à mostra. Obrigado, Júlia, ele disse, a voz rouca, carregada de uma intenção que fez o coração dela falhar uma batida. Você tem uma paz que eu não encontro há muito tempo. O clima pesou. Leonardo se inclinou levemente sobre o balcão. A atração era magnética. Ele queria tocá-la. Queria saber se a pele dela era tão macia quanto parecia. Júlia, hipnotizada, não recuou. Mas o momento foi estilhaçado. A porta da frente se abriu com estrondo e os saltos bateram com força no piso de madeira do corredor. Leonardo, eu vi o carro na garagem. Não adianta se esconder. A voz estridente cortou o ar. Leonardo fechou os olhos, respirando fundo, a máscara de frieza voltando ao rosto instantaneamente. Renata entrou na cozinha sacudindo um guarda-chuva molhado, o rosto vermelho de raiva. Você é inacreditável. Mamãe ligou 3 vezes. Você não apareceu no aniversário da Isis. Mandou um presente caro como se isso comprasse afeto. E agora... Ela parou. Os olhos dela caíram sobre Júlia, que estava parada ao lado da ilha, segurando um pano de prato como um escudo. Renata franziu o nariz, como se sentisse um cheiro ruim. E agora te encontro aqui, de papo na cozinha com a empregada? É sério isso, Leonardo? Enquanto a família espera? Júlia sentiu o rosto queimar. A palavra empregada saiu da boca de Renata como um insulto. Ela baixou a cabeça, pronta para sair, para voltar à sua insignificância. Com licença, eu vou terminar a sala. Fica! A voz de Leonardo soou como um chicote. Ele desceu da banqueta devagar, postando-se entre a irmã e Júlia. Ele já não tremia. A raiva pela irmã ter quebrado o momento e insultado Júlia lhe dera forças. O nome dela é Júlia, disse ele frio. E ela não é minha empregada. Ela é a mulher que me ajudou enquanto você entra na minha casa sem bater para gritar. Renata riu, incrédula. Ah, por favor, olha para ela, Leonardo. Olha a roupa. Você está carente, eu entendo. O luto te deixou fraco. Mas se rebaixar a isso... Chega, Leonardo rosnou. Saia da minha casa, Renata. Eu saio. Ela disse, ajeitando a bolsa de grife. Mas não esqueça que sábado é o gala do Instituto. Você é o homenageado e precisa levar alguém. A imprensa vai estar lá. Se aparecer sozinho de novo, com essa cara de viúvo triste, as ações da construtora vão cair só pelo boato da sua depressão. Arrume uma acompanhante decente, pelo amor de Deus. Ela girou nos calcanhares e saiu. O silêncio voltou. Mas agora era pesado, dolorido. Júlia passou a mão pelo rosto, mas não conseguiu impedir que uma lágrima teimosa escapasse. Desculpe, Sr. Leonardo. Eu não queria causar problemas com sua família, murmurou. Leonardo finalmente se virou. Viu os ombros dela curvados, a humilhação que ela tentava esconder, e aquilo doeu mais nele do que qualquer palavra da irmã. Aproximou-se devagar e, com uma delicadeza quase involuntária, ergueu o queixo dela com a ponta dos dedos. Você não causou nada. Minha irmã é que foi uma tola.
Ele prendeu o olhar no dela, profundo, vulnerável, e algo nasceu ali. Uma ideia meio louca, mas inevitável. Júlia, você ouviu o que ela disse sobre o evento de sábado? Ouvi, ela sussurrou. Eu preciso ir, e não quero ir sozinho, e muito menos levar uma daquelas mulheres vazias que minha irmã tenta me empurrar. Com o polegar, ele limpou a lágrima que ainda brilhava no rosto dela. O gesto, suave demais para ser casual, fez o corpo dela estremecer. Vá comigo, Júlia piscou, incrédula. O quê? Senhor Cardoso, olha para mim, eu limpo vidros. Aquele lugar não é para mim. Júlia, você é mais real e tem mais classe do que qualquer pessoa que estará naquele salão. Por favor, eu preciso de alguém que me mantenha de pé. Seja minha âncora. E aqui, por favor, me chame de Leonardo. Ela ficou presa àquele olhar. Não era capricho, não era jogo. Ele realmente precisava dela. Eu não tenho roupa para isso, murmurou, quase desaparecendo na própria voz. O sorriso dele apareceu devagar, destruidor, quente, impossível de ignorar. Isso é um detalhe. Deixe comigo. Júlia respirou fundo, ainda insegura, mas incapaz de desviar dos olhos dele. Isso é uma loucura, mas eu vou com você. O sorriso que surgiu no rosto de Leonardo foi lento, quente e cheio de alívio. 2 dias depois, o carro blindado parou em frente a uma boutique nos jardins que não tinha nome na porta, apenas um número dourado. Leonardo, isso é loucura, Júlia sussurrou quando ele abriu a porta para ela. Loucura seria eu ir sem você, ele respondeu, guiando-a pela cintura para dentro. A loja estava vazia, reservada apenas para eles. Leonardo sentou-se na poltrona de couro, aceitando um uísque, enquanto as atendentes traziam as peças. Júlia provou um vestido vermelho. Leonardo negou. Grita demais. Provou um preto cheio de brilhos. Esconde sua luz, ele disse. Então, a atendente trouxe o terceiro. Seda azul marinho. A cor do céu que Júlia via lá do alto dos prédios pouco antes de escurecer totalmente. Quando Júlia saiu do provador, o ar da sala mudou. O vestido deslizava pelo corpo dela como uma segunda pele, alças finas, as costas nuas em um decote elegante, a fenda lateral sugerindo as pernas torneadas pelo trabalho duro. Ela prendeu o cabelo num coque frouxo e se olhou no espelho. Não reconheceu a mulher que viu. Quando ela abriu a cortina de veludo, o silêncio na sala foi absoluto. Leonardo estava levando o copo à boca, mas parou no meio do caminho. Ele o colocou lentamente sobre a mesa lateral e se levantou. Os olhos dele percorreram Júlia devagar, absorvendo cada detalhe. A pele dourada contrastando com o azul profundo, a curva elegante do pescoço, a timidez que dava lugar a uma postura de rainha. Ele caminhou até ela, como se estivesse em transe. Parou a um passo de distância, invadindo o espaço pessoal dela, o cheiro dele envolvendo-a. Simples, ele murmurou, e absolutamente perfeita. Não é demais? Ela perguntou tímida. Leonardo ergueu a mão e com a ponta dos dedos tocou o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. O olhar dele era intenso, escuro, carregado de um desejo que fez os joelhos dela tremerem. Júlia, você está devastadora. O vestido é lindo, mas você ilumina o tecido. É esse, definitivamente é esse. Júlia corou baixando os olhos. Ele ficou olhando para ela maravilhado, como se tivesse descoberto uma obra de arte rara que esteve escondida o tempo todo. Obrigada, ela sussurrou, sentindo-se a mulher mais bonita do mundo, apenas pelo reflexo que via nos olhos dele. A noite do baile chegou, e dentro do salão do instituto, o ar era quente e carregado com o perfume sutil de lírios. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto e a elite paulistana conversava em tons baixos, com taças de cristal tilintando.
Quando Leonardo Cardoso chegou, houve o habitual murmúrio. Ele era o homem do momento, o viúvo recluso que construía o futuro. Mas o murmúrio virou silêncio. Vamos! Leonardo sussurrou no ouvido de Júlia, oferecendo o braço. Respire, estou com você. Júlia estava deslumbrante no vestido azul marinho. Maquiada profissionalmente, com o cabelo preso em um coque elegante que deixava alguns fios soltos contornando o rosto e usando um colar de diamantes. Um empréstimo que Leonardo insistira em colocar nela pessoalmente antes de saírem. Ela segurou o braço dele com firmeza, tentando disfarçar o tremor das mãos. Eles entraram. Cabeças se viraram. Quem é ela? Sussurravam. Que mulher linda! 2 investidores jovens observavam de longe. Leonardo tem sorte. Olha a elegância dela. Leonardo ouviu. Ele parou no meio do salão, puxou Júlia suavemente pela cintura e olhou nos olhos dela, ignorando as centenas de pessoas ao redor. Estão todos impressionados, ele disse baixinho, roçando o nariz no cabelo dela. Mas ninguém aqui sabe que a parte mais bonita em você não é o vestido, é a coragem. Júlia sorriu e pela primeira vez na noite sentiu que pertencia àquele lugar. Não pelo luxo, mas porque estava ao lado dele. Renata, que estava em um canto segurando uma taça de vinho, congelou. Por um instante, achou que estava vendo errado. Ela tinha absoluta certeza de que Leonardo chegaria acompanhado de alguma mulher da sociedade. Afinal, fora ela mesma quem passara semanas sugerindo nomes, empurrando pretendentes, insistindo que o irmão precisava seguir em frente. Mas então, seus olhos se fixaram na figura ao lado dele. Júlia, a faxineira. Renata quase deixou a taça cair. O que a impressionou não foi o vestido nem o penteado impecável. Foi a maneira como Júlia caminhava. Com uma leveza tranquila, uma presença inesperadamente elegante, como se não devesse nada a ninguém naquele salão. Era desarmante, real. Renata sentiu o impacto como um golpe no peito, e quando olhou para o rosto do irmão, percebeu algo que a deixou completamente sem ar. O brilho nos olhos dele. Um brilho que ela não via havia 3 anos. Um brilho que ela achou que jamais voltaria. Uma emoção quente subiu pela garganta de Renata, tão forte que ela precisou piscar rapidamente para não chorar ali mesmo. Porque naquele instante ela soube. Júlia não era uma escolha impulsiva. Júlia era a primeira pessoa, em muito tempo, capaz de fazer Leonardo viver de novo. Renata respirou fundo, piscando para afastar as lágrimas repentinas que a pegaram de surpresa. Ela ajeitou a postura, recuperando a máscara de dama da sociedade, e caminhou em direção a eles. Júlia viu a irmã de Leonardo se aproximar e instintivamente apertou o braço dele, tensa. Leonardo também endureceu a postura, pronto para defender Júlia. Mas Renata parou diante deles, sem o habitual ar de guerra. Ela olhou para o irmão, ignorando por um instante tudo ao redor. Você veio, ela disse, a voz saindo mais baixa e suave do que o normal. Eu disse que viria, respondeu Leonardo cauteloso. Renata assentiu devagar. O olhar dela deslizou para Júlia. Não houve o sorriso de escárnio que Júlia esperava. Houve apenas uma análise séria, quase respeitosa, de alguém que reconhece uma mudança de cenário. O vestido é bonito, comentou Renata, num tom neutro, mas que, vindo dela, era quase um elogio. Você está... Muito bem, Júlia. Júlia piscou surpresa. Obrigada, dona Renata. Renata voltou o olhar para Leonardo, e por um segundo a barreira entre irmãos caiu. Fazia tempo que eu não via você assim, Léo, ela murmurou, usando o apelido de infância. Aproveite a noite. Ela deu um breve aceno de cabeça e se afastou, perdendo-se na multidão, deixando para trás um Leonardo surpreso e aliviado. Ele soltou o ar, virando-se para Júlia.
Isso foi inesperado, admitiu ele. Ela parecia emocionada, observou Júlia. Leonardo, um dos sócios mais antigos da construtora, se aproximou, estendendo a mão. Que prazer ver você aqui. E quem é essa criatura encantadora? Leonardo apertou a mão do homem, mas seu braço livre puxou Júlia um pouco mais para perto, num gesto possessivo e orgulhoso. Esta é Júlia, minha acompanhante. Ele não deu sobrenomes, não deu explicações sobre cargos, apenas disse o nome dela como se fosse um título de nobreza. A noite correu como um sonho febril. Júlia, inicialmente apavorada, percebeu que a maioria das conversas era superficial. E quando alguém perguntava o que ela fazia, Leonardo intervinha com habilidade, mudando o assunto ou contando uma história engraçada, protegendo-a. No entanto, o sócio parecia disposto a monopolizar a noite, falando sobre taxas de juros e expansão urbana. Leonardo, que mantinha a mão repousada na base das costas de Júlia o tempo todo, sentiu a orquestra mudar o ritmo. As luzes baixaram suavemente e os violinos iniciaram uma valsa lenta. Ele não pensou duas vezes. Peço perdão, Ferreira, mas vou ter que interromper, disse Leonardo, cortando a fala do homem com um sorriso encantador, mas decidido. Esta é a música favorita dela, e eu prometi que não perderíamos essa dança. Júlia olhou para ele surpresa, pois nunca tinham falado sobre música, mas ele apenas piscou discretamente para ela. Com licença, completou ele, puxando-a suavemente para longe do grupo antes que alguém pudesse protestar. Eu não tenho música favorita, ela sussurrou enquanto caminhavam para a pista. Agora tem, ele respondeu, parando no centro do salão e virando-se para ela. Qualquer uma que me tire de perto daqueles abutres e me deixe perto de você. Júlia hesitou, o pânico voltando ao ver os outros casais girando com perfeição. Leonardo, eu falei sério. Eu não sei valsar. Vou pisar no seu pé na frente de toda essa gente. Esqueça essa gente. Ele a cortou suavemente, pegando a mão dela e colocando sobre seu ombro. Olhe apenas para mim. Siga os meus pés. Eu guio você. Ele a puxou para perto. Quando Leonardo colocou a mão na cintura dela, sua palma quente tocou a pele nua, deixada pelo decote profundo do vestido nas costas. O contato direto fez Júlia arfar baixinho. A pele dela se arrepiou inteira e a respiração de Leonardo também mudou, ficando mais pesada. Ele quebrou a etiqueta de distância social, colando o corpo firme dele ao dela com uma possessividade elegante. Relaxe, ele sussurrou, sentindo a tensão nos ombros dela. Eles começaram a se mover. Leonardo conduzia com uma facilidade impressionante, fazendo-a flutuar pelo salão, girando devagar para mantê-la protegida dentro do abraço dele. Você está indo bem, ele elogiou perto do ouvido dela, o hálito quente roçando seu pescoço. É porque estou segurando em você como se fosse um cabo de segurança, ela confessou, rindo nervosa, sem desviar os olhos dos dele. Leonardo afastou um pouco o rosto para encará-la. A intensidade do olhar dele, escuro e focado, fez o estômago de Júlia dar um nó. Pode segurar, ele disse, a voz grave vibrando no peito dela. Eu não vou deixar você cair, nunca mais. E ali, girando sob os lustres de cristal, com a mão dele firme em suas costas nuas, Júlia esqueceu o medo. O mundo ao redor, os investidores, os olhares curiosos, a própria Renata, tornou-se apenas um borrão. A única coisa nítida era ele. Quando a música terminou, eles não se separaram imediatamente. Leonardo manteve a mão nas costas dela por um segundo a mais, como se quisesse prolongar a magia. Vamos sair daqui, ele disse, não como um pedido, mas como uma necessidade. Já cumprimos o protocolo, o resto da noite é nosso. O caminho de volta no carro blindado foi carregado de eletricidade.
Leonardo entrelaçou os dedos nos dela, levando a mão de Júlia aos lábios e mantendo-a ali, beijando os nós dos dedos um por um, enquanto olhava a cidade passar pela janela. O carro não seguiu para a Vila Madalena. Ele entrou na garagem subterrânea de um dos prédios mais luxuosos dos jardins. "Onde estamos?" Júlia perguntou, olhando ao redor. "Na minha casa. Não a mansão da família, mas o meu refúgio na cidade. Quero que você conheça." O elevador privativo subiu em silêncio até a cobertura. Quando as portas se abriram, Júlia perdeu o fôlego. A sala era cercada por paredes de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo iluminada. Era um mar de luzes estendendo-se até o horizonte. "É lindo", ela sussurrou, tirando os sapatos de salto e sentindo o tapete macio sob os pés. Leonardo tirou o paletó e o jogou sobre uma poltrona, afrouxando a gravata. Ele caminhou até a imensa parede de vidro. Durante 3 anos, ele evitara aquela imagem, mantendo as costas viradas no escritório, porque ver a vida pulsando lá fora doía demais. Mas desta vez, ele olhou. Encarou as luzes da cidade, o trânsito lá embaixo, a imensidão de concreto que ele ajudara a construir. Ficou ali por um momento, em silêncio, fazendo as pazes com o mundo lá fora. Então, ele respirou fundo e se virou lentamente para ela. Deu as costas para a cidade, não por dor, mas por escolha. "Eu passei muito tempo fugindo dessa vista, Júlia", ele confessou, a voz rouca caminhando até ela com um olhar intenso. "Mas hoje, mesmo com a cidade inteira aos meus pés, a única coisa que eu quero olhar é você." Ele parou atrás dela, afastando suavemente os fios soltos do coque, beijando a nuca dela. Júlia fechou os olhos, um arrepio percorrendo sua espinha. "Leonardo", ela murmurou, a voz falha. "Xi", ele sussurrou contra a pele dela. "Sem medo. Só nós dois." As mãos dele encontraram o fecho do vestido nas costas dela. O som do zíper descendo foi a única coisa audível na sala imensa. A seda azul deslizou pelos ombros dela, caindo no chão como água, deixando-a exposta. Júlia teve o instinto de se cobrir, envergonhada pela simplicidade de sua lingerie diante de tanto luxo. Mas Leonardo a virou para si, segurando seus braços com firmeza e adoração. "Você é a obra de arte mais bonita que já entrou nesta sala", ele disse, os olhos escuros percorrendo o corpo dela com uma fome contida e reverente. Ele a pegou no colo, levando-a para o quarto principal. Naquela cama gigante, com lençóis de algodão egípcio, Leonardo Cardoso despiu-se de sua armadura de homem de negócios. E Júlia despiu-se de suas defesas. A noite foi de uma entrega absoluta. Não houve pressa. Houve a descoberta de cada centímetro de pele, beijos que tinham gosto de promessa e toques que apagavam 3 anos de solidão. Quando seus corpos finalmente se uniram, o suspiro que preencheu o quarto não foi apenas de prazer, mas de alívio. O som de 2 almas quebradas se encontrando. Eles adormeceram entrelaçados. Na manhã seguinte, a realidade bateu à porta, mas eles estavam prontos para ela. Leonardo a levou para casa, beijando-a no carro, como se fosse a última vez. Mas não era. Os dias seguintes foram de um romance intenso, almoços secretos, mensagens no meio do dia, até que Leonardo decidiu que era hora de unir os mundos. Num sábado de sol, ele parou o carro em frente ao prédio dela na Vila Madalena. Júlia desceu com Aurora, que se escondia timidamente atrás da perna da mãe, abraçada a um caderno de desenho e um estojo de giz de cera. Leonardo desceu do carro e, em vez de manter a postura imponente, agachou-se na calçada, ficando na altura da menina. "Então essa é a famosa artista Aurora?" ele perguntou, sorrindo gentilmente. A menina confirmou com a cabeça, séria, analisando o gigante à sua frente. Leonardo olhou para Júlia e piscou, num tom de brincadeira.
Vou ter trabalho hoje. Tenho que impressionar uma garotinha exigente. Ele tirou do bolso um giz de cera colorido que havia comprado de propósito. Trouxe isso para a gente desenhar no parque. O que acha? Os olhos de Aurora brilharam ao ver a cor nova. O gelo quebrou. No Parque Ibirapuera, sob a sombra de uma árvore, o piquenique aconteceu. Mas Leonardo tinha uma carta na manga. Renata apareceu caminhando pela grama, segurando a mão de Isis. Leonardo havia intimado a irmã. "Tio Léo!" A menina correu e se jogou nos braços dele. Renata parou, cruzando os braços, olhando desconfiada para Júlia e a menina simples ao lado dela. "Então é isso, Leonardo? Piquenique?" Renata torceu o nariz, mas seus olhos mostravam curiosidade. "Renata, esta é a Aurora, filha da Júlia. Aurora, essa é a Isis, minha sobrinha." As duas meninas se mediram. Isis, com uma boneca importada nos braços, olhou para Aurora, que já estava sentada na toalha xadrez, concentrada em seu caderno. "O que você está fazendo?" Isis perguntou curiosa, largando a boneca na grama e se aproximando. "Desenhando um cavalo que voa", respondeu Aurora, mostrando o desenho colorido. "Uau!" Isis sentou-se ao lado dela, fascinada pela criatividade da outra. "Você me ensina a fazer essa asa?" Em 2 minutos, as barreiras sociais ruíram. As meninas desenhavam juntas, rindo. Renata, vendo a filha feliz como nunca, sujando os dedos de giz, sentou-se na toalha, vencida. "Ela é uma criança feliz", comentou Renata, aceitando um pedaço de bolo de Júlia. "Você fez um bom trabalho." Foi a primeira bandeira branca, mas a paz durou pouco. Renata, incapaz de guardar segredo, comentou com os pais sobre o piquenique e a nova fase do irmão. A reação foi imediata. Leonardo recebeu uma mensagem seca da mãe, convocando-o para uma conversa na mansão naquela mesma noite. Pelo tom, ele sabia que não era um convite social. Ele foi sozinho. Jamais exporia Júlia àquele ambiente. Ao entrar na sala de estar, encontrou os pais sentados, aguardando-o com expressões graves. "Renata nos contou", disse o pai, sem rodeios, assim que Leonardo parou diante deles. "Você está se envolvendo com a funcionária da limpeza da sua empresa." Leonardo manteve a expressão tranquila, as mãos nos bolsos. "Estou namorando a Júlia." "Sim." A mãe suspirou, como se ele tivesse dito que estava doente. "Leonardo, meu filho, nós entendemos que você esteja carente. O luto faz coisas estranhas com a cabeça das pessoas. Mas uma mulher dessa origem, com uma filha de outro homem, isso não é compatível com a nossa família, com a sua posição." Leonardo sentiu uma calma fria tomar conta dele. Não havia raiva, apenas a certeza absoluta de que aquele não era mais o seu lugar. "Compatível." Ele repetiu a palavra, testando o peso dela. "Durante 3 anos, eu fui o filho compatível. O viúvo respeitável que trabalhava até a exaustão e vinha aqui sorrir em jantares vazios. Vocês nunca se importaram se eu estava feliz, desde que eu mantivesse a aparência. Nós queremos o seu bem." O pai insistiu, alçando a voz. "Você vai jogar sua reputação no lixo por uma aventura?" "Não é uma aventura", Leonardo disse firme. "É a minha vida, e pela primeira vez em muito tempo ela é real." Ele olhou para os pais, vendo apenas o medo do que os outros iriam pensar. "Eu não vim aqui pedir permissão. Vim apenas porque sou educado. Mas se vocês não conseguem respeitar a mulher que eu amo, então não farão parte da minha vida." "Você está escolhendo ela em vez de nós?" A mãe perguntou, incrédula. "Estou escolhendo a minha felicidade", ele corrigiu. Deu as costas e saiu. Não houve gritos nem cenas dramáticas. Apenas o som dos seus passos firmes se afastando daquela casa fria, dessa vez para sempre. Ele dirigiu direto para o apartamento de Júlia. Quando ela abriu a porta, estranhou a visita àquela hora e a expressão intensa no rosto dele. "Leonardo?" ela perguntou,
dando passagem para ele entrar preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ele entrou, fechou a porta e soltou um longo suspiro, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Eu fui ver meus pais, ele revelou, olhando nos olhos dela. E deixei claro que o meu lugar é aqui, com você. Júlia arregalou os olhos levemente, entendendo a gravidade do que aquilo significava. Ela não precisou perguntar os detalhes. O jeito como ele a olhava dizia que a escolha tinha sido feita. Léo, ela sussurrou. Eu estou em casa agora, ele disse, puxando-a para um abraço que era seu verdadeiro lar. Os meses passaram e a vida de Leonardo mudou de cor. O silêncio entre ele e os pais continuou absoluto, mas sua vida nunca esteve tão barulhenta, de risadas, de música e de amor. Leonardo convenceu Júlia a se mudar para a mansão no Morumbi. Ela hesitou no início, intimidada pelo tamanho e pelo passado triste da casa, mas Leonardo prometeu que fariam daquele lugar um novo lar. Antes de oficializarem a mudança, porém, Leonardo teve que enfrentar o cômodo mais difícil. Numa tarde de sábado, ele subiu sozinho até o quarto que ficara trancado por 3 anos. O ar ali estava parado no tempo. O berço vazio, o vestido de maternidade dobrado, o porta-retrato da falecida esposa sorrindo. Leonardo não sentiu o desespero de antes. Sentiu apenas uma saudade mansa e respeito. Ele pegou uma caixa de madeira nobre, dobrou o vestido com cuidado e o colocou lá dentro. Desmontou o berço, guardando as peças. Por último, pegou a foto. Passou o polegar sobre o rosto da sua falecida esposa e sussurrou: Obrigado por tudo, Helena. Você sempre fará parte de mim, mas agora eu preciso viver. Ele colocou a foto na caixa e a fechou. Levou tudo para o sótão, guardando num lugar seguro e digno. Não estava apagando o passado, apenas guardando-o no lugar certo, na memória, para que o presente pudesse florescer. Quando desceu e viu Júlia brincando com Aurora no jardim, ele soube que o luto havia terminado. Foi no jardim dessa casa renovada, semanas depois, numa tarde dourada de domingo, que Leonardo tomou sua decisão mais importante. Enquanto Aurora corria molhando as plantas com a mangueira, Leonardo chamou Júlia. Sabe, começou ele, segurando as mãos dela. Durante muito tempo eu achei que minha capacidade de amar tinha acabado naquela estrada. Mas você entrou pela janela e me ensinou que o amor não acaba, ele se transforma. Ele se ajoelhou na grama, sem se importar com a calça cara. Tirou uma caixinha de veludo do bolso. Júlia, você aceita ser a dona desta casa, da minha vida e de todos os meus dias? Quer casar comigo? Júlia levou as mãos à boca, as lágrimas descendo livres. Aurora parou de correr, largou a mangueira e gritou: Diz sim, mamãe, diz sim! Júlia riu entre o choro e se jogou nos braços dele. Sim, sim, sim. O casamento foi marcado para 6 meses depois, no próprio jardim da mansão, ao pôr do sol. A decoração era elegante, com lírios brancos e luzes pisca-pisca nas árvores. Os convidados eram uma mistura perfeita dos 2 mundos. Sócios da construtora em ternos caros conversavam com vizinhos da Vila Madalena. Marta, radiante em um vestido de festa, estava sentada na primeira fila, chorando de emoção. E no altar, ao lado do espaço reservado para a noiva, estava Pati. A fiel colega dos dias de limpeza de vidros trocara o macacão e o capacete por um vestido longo e elegante. Ela segurava o buquê reserva, sorrindo de orelha a orelha, orgulhosa de ver a amiga que dividia o andaime com ela, agora prestes a conquistar o mundo. A música começou. Aurora entrou como daminha, espalhando pétalas com seriedade e graça, arrancando suspiros de todos. Logo atrás, Júlia entrou, deslumbrante num vestido branco fluido, os cabelos soltos ao vento. No altar, Leonardo esperava, emocionado.
Renata estava na primeira fila, ao lado de seu marido e da pequena Isis, sorrindo para o irmão. Mas, antes que a cerimônia começasse, um burburinho correu pelas últimas fileiras. Um carro preto parou na entrada. Leonardo ficou tenso. Ele não havia enviado convite formal, apenas deixara a data chegar aos ouvidos deles através de Renata. Os pais de Leonardo desceram do carro. Eles caminharam pelo gramado com dignidade, mas sem a arrogância de antes. Pararam antes de chegar às cadeiras, esperando um sinal. O olhar deles carregava a humildade de quem percebeu o erro e não queria impor presença. O pai de Leonardo olhou para o filho no altar, depois para Júlia, e fez um leve aceno de cabeça, pedindo permissão silenciosa. Leonardo olhou para Júlia. Ela sorriu e apertou a mão dele, assentindo. Leonardo desceu um degrau do altar e fez um gesto convidando-os a se sentar. Renata, emocionada, abriu espaço na primeira fila. Os pais se sentaram, quietos e gratos por testemunharem aquele momento. A cerimônia seguiu, emocionante e verdadeira. Quando foram declarados marido e mulher e Leonardo beijou Júlia, os aplausos explodiram. Pati, que não conseguia conter a alegria, assobiou alto, quebrando o protocolo e fazendo todos rirem, enquanto Aurora e Isis corriam para abraçar as pernas dos noivos. Na festa, a reconciliação se completou. O pai de Leonardo se aproximou de Júlia, estendendo a mão. "Seja bem-vinda à família, minha filha", disse ele sincero. "Obrigada", respondeu Júlia com o coração leve. Mais tarde, quando a festa acabou e a música silenciou, Leonardo e Júlia subiram para o quarto. A porta da varanda estava aberta e a chuva fina de verão caía lá fora, lavando o jardim e abençoando a nova fase. Júlia encostou-se no guarda-corpo, ainda vestida de noiva, olhando as luzes da cidade. Leonardo a abraçou por trás, envolvendo-a com calor e segurança. As mãos dele pousaram carinhosamente sobre o ventre dela. "Sabe no que estou pensando?" ele sussurrou, beijando o pescoço dela. "Em como a festa foi linda?" ela perguntou sorrindo. "Também. Mas estou pensando que essa casa ainda tem quartos vazios." Ele sorriu contra a pele dela. "Acho que a Aurora e a Isis iam gostar de ter um primo, ou um irmãozinho." Júlia virou-se de frente para ele, os olhos brilhando de emoção e surpresa. "Você quer?" "Eu quero tudo com você. Quero encher essa casa de crianças correndo. Vamos começar esse projeto?" Ela riu, passou os braços ao redor do pescoço dele e o beijou. Um beijo profundo, apaixonado, selado sob o som da chuva e a certeza de que, finalmente, a vida tinha recomeçado para valer. E assim termina a história de Leonardo e Júlia. O amor deles foi forte o suficiente para vencer o luto, o preconceito e até o orgulho de uma família inteira. Se essa história tocou o seu coração e você também acredita em recomeços, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder a próxima história emocionante. Um beijo da Val e até a próxima.